Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é sexta-feira, dia 8 de março, estamos começando o nosso programa pós-USDA. Vamos falar sobre os números e os impactos no mercado do relatório de oferta e demanda de março do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, relatório esse que foi divulgado no começo da tarde desta sexta-feira. Estou com meus colegas consultores de Safras e Mercado, Elcio Bento. Tudo bem, Elcio? Tudo bem, Alessandro? Olá, Luiz Fernando. Mais um relatório do STA com aqueles famosos ajustes finos. Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Tudo bem, Alessandro, Elcio? Relatório neutro para soja, para milho aí, não trazendo grandes mudanças. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Maravilha! Lembrando a você que ainda não se inscreveu no nosso canal Safras TV no YouTube, inscreva-se, ative as notificações, deixe seus comentários, seu like. Todos os dias a gente tem um vídeo novo para vocês no nosso canal. E em safras.com.br, lá tem a plataforma Safras. Todas as informações para o agronegócio lá estão, nossa agência de notícias, nosso trabalho de consultoria, o trabalho do Elcio, o trabalho do Luiz Fernando, de nossos outros consultores cobrindo os principais produtos do nosso agronegócio. Bom, vou compartilhar minha tela e vamos começar a falar dos números propriamente ditos. Compartilhando aqui. Certo aí, né, gente? Vamos começar pela soja. O relatório apontou produção americana, como a gente já falou no pré-USDA, na quarta-feira não deveria ter mudanças, ficou 113,3 milhões de toneladas. Estoques americanos 23, 24. Ficou o mesmo número de fevereiro, que era 8,57 milhões de toneladas. O mercado até esperava um ligeiro ajustezinho para cima na média das expectativas, sempre falando que ali onde diz mercado é a média das expectativas do mercado. Temos aí os estoques globais 23, 24, colocados em 114,3 milhões de toneladas, ficou em linha com a média da expectativa do mercado, que era 114,5, enquanto em fevereiro eram 116 milhões de toneladas. Aí a gente vem para a produção brasileira 23, 24. O mercado, na média, esperava um corte de 156 no mês de fevereiro para 152,5. O corte foi de apenas 1 milhão de toneladas neste relatório de março, ficou em 155. Na Argentina, o mercado, na média, não esperava muita mudança em relação a fevereiro e o número ficou exatamente o mesmo, em 50 milhões de toneladas. Luiz, então, Pois é, Alessandro, como a gente comentou no programa pré-USDA, né? É um relatório que não deveria trazer grandes mudanças, né, de direcionamento para os preços em Chicago. Apenas pequenos ajustes estavam sendo esperados. Eu acho que o ajuste mais esperado era de safra brasileira. Ele não veio como a gente estava esperando, mas isso não muda nada, pelo menos no meu entendimento, né? Pelo menos eu entendo que se fosse um corte até 151, 150 talvez, eu acho que não mudaria nada. O mercado já trabalha com uma ideia de uma safra menor no Brasil, né? Na América do Sul, pelo problema brasileiro. Então, não acho que se o USA trouxesse daqui a pouco 152 milhões, o mercado ia subir, ia apontar para cima e subir bem. Eu acho que não. Eu acho que o mercado já precificou, está precificando uma safra brasileira que é menor que essa do USDA, tá? Eu acho que já está na conta isso. Não acho que mudaria muita coisa se o USDA realmente cortasse mais, mas a gente ainda espera que ele continue cortando, porque a gente entende até esse momento que a realidade brasileira é um pouquinho diferente da que o USDA está trazendo. Obviamente que não, né, a gente está chegando na metade da colheita aqui no Brasil, tem água para passar embaixo da ponte, e nem daqui a pouco a gente pode descobrir realmente que os números finais da safra brasileira são mais próximos do que o USA está falando do que o que a gente está falando. É possível, mas até o momento a gente entende que não. Então, assim, ele não mexeu com safra argentina, também não muda nada, porque a mudança seria muito pequena. Mexeu com o estoque global, que já era esperado, até o corte foi um pouquinho maior, mas também perto do volume que a gente está falando, 1,7 milhão aí, contra um esperado de 1,5 também não faz grande diferença. Eu acho que, Alessandro, o número que chamou a atenção de alguma forma, fora esses números principais que a gente sempre comenta, é o número da importação chinesa. E talvez por isso que o mercado pós-relatório, e que sendo esperado um relatório de neutro a baixista, né, não está caindo, ele tá até subindo um pouquinho. Porque surpreende de alguma forma o uso aumentar a importação chinesa esperada para 23, 24, ou seja, para o ano que acaba em agosto, né, de 102 para 105, né, faltando metade aí, né, do ano para encerrar a temporada. Então é um número interessante, porque ele indica que a demanda chinesa agora ele está esperando uma demanda chinesa maior do que ele estava esperando antes. Então
é um número interessante. A gente lembra, né, a importância da demanda chinesa, no caso da soja, né, consumindo aí quase 1/3 da soja mundial todo ano. Então, é uma elevação interessante aí que a gente não estava esperando e que eu acho que pode ser o que está trazendo algum suporte, né, nesse monte de número que, de uma forma geral, foi de neutro a baixista, né? Mas eu acho que esse número da China aí, que não era um número central, pode estar trazendo esse suporte aí para a soja não estar caindo e voltar a subir um pouquinho em Chicago. Não que vá continuar subindo, mas pós-relatório, eu acho que é um impacto direto aí, possivelmente, desse número. Excelente, mas para o final a gente vai falar dos números de Chicago aí. Vamos mudar aqui para o milho. Temos então aí produção americana mantida 389,7 milhões de toneladas, estoques americanos 23, 24, colocados também no mesmo patamar de fevereiro, 55,17 milhões de toneladas, em que pese o mercado na média esperasse aí uma leve redução para 54,4 milhões de toneladas, arredondando. Aí viemos para os números mundiais, os estoques globais 23, 24, indicados em 319,6 milhões de toneladas. O mercado esperava, na média, um corte em relação a fevereiro de 322 para 320,7 milhões de toneladas. Em linha, mais ou menos, aí com o que aconteceu com a soja, não houve grandes mudanças para a safra sul-americana. A produção brasileira 23, 24, embora o mercado esperasse um corte para 122,4 milhões de toneladas em média, foi mantido o dado de fevereiro, neste relatório de março, 124 milhões de toneladas. E a produção da Argentina foi, inclusive, revisada um pouco para cima, de 55 para 56 milhões de toneladas. Luiz. Muito parecido com a soja, né, Alessandro? Não tem grandes novidades. Eu acho que chama atenção o uso de não ter cortado a produção brasileira ainda, embora também não seja um crime não fazer isso até o momento. Eu acho que, né, tem que esperar um pouco mais, acho que faz sentido. E aumentou um pouquinho a produção argentina, que também faz sentido, porque a gente está vendo, né, um clima positivo, mesmo clima positivo para a soja, é o clima positivo para o milho na Argentina. Então, é um relatório também bastante neutro, ou de neutro a levemente baixista, embora tenha cortado um pouquinho o estoque mundial, mas também não é muita coisa, né? Um universo de 320 milhões, em torno disso, né, de estoque, tirar 2,5 milhões, aí tirar 1% não é praticamente nada, né? Menos de 1%, não, desculpa, tirar quase 0,5%. Então, não muda praticamente nada. Então, um relatório bem neutro para o milho também, sem grandes mudanças, sem nenhum impacto direto, eu diria, para os rumos de Chicago nesse curto prazo. Lembrando que o mercado, né, como a gente comentou no pré-uso, já começa de alguma forma a olhar para o relatório lá do final do mês de março, agora de intenção de plantio, e aí a gente pode ter algumas pequenas mudanças ou até grandes mudanças, né, dependendo do número que os outros serão, que a gente pode ver um rumo diferente, principalmente no caso do milho, né, que pode ser que tenha uma área menor nessa temporada do que do ano passado, e isso abre espaço para alguma recuperação. Mas enquanto ele não vem, o mercado se posiciona frente ao USDA, já começa a olhar um pouquinho para frente. Eu acho que, da mesma forma que eu falei na soja, né, a soja subindo um pouquinho pelo número chinês, né, de importação. No caso do milho, eu acho que não teve nenhum grande número para o mercado tá de lado ou subindo um pouquinho, né? Depois você vai comentar isso. Mas eu acho que de alguma forma o mercado já olha lá para o dia 29 de março, já tentando antecipar uma queda diária americana. Perfeito, Luiz. A gente muda agora para o trigo para ver com o Elcio o que houve nesse relatório. Bom, número da produção americana, depois que soja e milho sem mudanças, 49,3 milhões de toneladas. Estoques americanos 23, 24. Em fevereiro era 17,9. O mercado esperava na média manutenção. E houve um ligeiro ajuste aí para cima para 18,3 milhões de toneladas. Número de estoques globais de trigo 23, 24, colocado em 258,3 milhões de toneladas, 1,1 milhão de toneladas abaixo do dado de fevereiro, que era 259,4, com um corte aí maior do que a média do mercado esperava, que esperava um número de 259,1. Elcio, o que tu achou aí desses números? Não são números expressivos, né? São aqueles ajustes pequenos que a gente tem. No caso norte-americano, era até esperado que tivéssemos uma queda das exportações, e é exatamente essa queda das exportações que elevaram os estoques. Quando a gente olha as inspeções de exportação,
as vendas líquidas, a gente vê que os Estados Unidos vem perdendo licitações para os exportadores, em especial a Rússia. A Rússia está muito forte no mercado internacional e os norte-americanos têm dificuldade de concorrer. Então, com essa dificuldade, o que acontece é que vão vender menos, pelo menos na visão do USDA, e aí se elevam os estoques. Também não é uma grande elevação, uma elevação de 408 mil toneladas, mas basicamente, ou somente, né, porque as exportações foram reduzidas. No mundo, a gente vê essa queda dos estoques, que mesmo a produção elevou 1 milhão de toneladas, mas nós tivemos o consumo de trigo para ração, né, ração animal. Inclusive, o Brasil está vendendo bastante trigo feed wheat, né, para o mercado internacional, desse trigo que sofreu com a chuva aqui. E teve um aumento desse consumo de trigo para ração de 1,6. Então, essa diferença basicamente é disso. Quando a gente olha mais de perto o quadro de produção, os números de produção, tem elevação de produção na Rússia, cada vez mais elevando o seu volume de produção, 500 mil toneladas a mais. Na Austrália, era um ajuste que a gente havia comentado, que o governo australiano já tinha feito esse ajuste, né, depois de cortar. Então, também teve essa elevação. E na Argentina, mais 400 mil toneladas para 15,9 milhões de toneladas, fica um pouco destoando do que é o número das safras da Argentina, que é de 14,8 milhões de toneladas. Então, vamos ver quem que vai ajustar aí, né, para esses números. Eu acredito muito mais, né, nos nossos números de quem está na Argentina. De qualquer forma, uma elevação da produção argentina. Outro ponto que chama atenção é que a União Europeia, pela primeira vez, se tornou sozinho, né, que já estava junto com o Egito, o maior importador de trigo. Isso também é algo muito pontual, porque essas aquisições da União Europeia, em grande parte, são de trigo da Ucrânia, que em condições normais sairia para o Mar Negro, mas em função do bloqueio naval acaba entrando pela Europa, inclusive tem derrubado bastante os preços dentro da Europa. Então, a União Europeia também se tornando uma grande importadora. Acho que os principais destaques que a gente tem são esses, né? Lembrando que os estoques globais que a gente vê, eles são os menores desde 2015 e 2016, mas não são suficientes, né, para os preços hoje estarem com firmeza. Os preços estão baixos muito porque o mercado ainda está se ajustando depois da grande alta que teve com o início da guerra na Ucrânia. Beleza, vamos falar da Bolsa de Chicago. Temos o mercado se encaminhando para o fechamento, se encaminhando para o fechamento falta uma hora ainda, nesse momento que estamos gravando, mas temos o contrato maio da soja em grão a 17, a 11,72 3/4, com uma alta de 0,6%, Luiz. Se tivesse 17 dólares, os produtores iam estar Não, com eu outra olhei cara mal com o nesse meu momento. óculos aqui. Pois é, Alessandro, como eu falei, né? O mercado subindo um pouquinho pós-USDA, mas, de novo, eu acho que pode ser um pouquinho aí, encontrou alguma coisa nesse número da China, porque os demais números não trazem muito suporte, né? Lembrando que o mercado perdeu bastante valor também nas últimas semanas, né? Desde o início de janeiro aí perdeu bastante, principalmente agora em fevereiro. E aí também isso abre espaço para algumas recuperações positivas e algumas correções positivas. Então, assim, eu acho que o impacto do uso em Chicago ele é muito pequeno, tá? Eu acho que pode ter um pouquinho aí de fundamento dessa questão chinesa, alguma coisa de fator técnico aí, que aí não tem a ver com o uso, tem a ver, né, com o mercado como um todo. Mas, de novo, não acho que mudou o rumo de mercado, eu acho que a gente deve continuar tendo um mercado pressionado. Se não mudar fundamento aí nas próximas semanas, o mercado deve continuar mais próximo de 11 do que mais próximo de 12, ou quem sabe até menos que isso, né? Então é isso, eu acho que é um relatório bem neutro aí para Chicago. Milha, mudando aqui para o milho, temos o contrato maio, 4,38,5, uma ligeira alta de 0,1%. Mercado meio no 0 a 0, digamos assim, né? Sim, tá bem de lado o milho, né? Quase, subindo quase nada aí, mas pelo menos não tá caindo. Mas como eu falei também, muito parecido com a soja, sem grandes novidades que façam o mercado subir. Mas, como eu falei, a questão essa da possibilidade do USA cortar a área americana para a próxima temporada já começa a entrar no radar e pode ser que o mercado pare de ficar tão pressionado, né, como vinha estando, esperando por uma área menor lá na frente. Então, de novo, o impacto do USA é muito pequeno no mercado. Acho que o mercado já está olhando lá para o dia 29 e vamos ver o que o USA vai trazer, que vai ser, eu acho que são os números que vão definir
definir não, mas vão ser bastante importantes, né, para a gente entender os rumos do mercado para o restante do ano, aí, principalmente para o segundo semestre. O trigo, bom, Elcio, desde pelo menos o começo da guerra na Rússia e Ucrânia, tem sido que quando pula, pula mais e quando despenca, despenca mais. E hoje tá assim. Hoje, maio, no trigo está operando a 5,43 com uma alta fortinha aí de 2,3%. A gente já está acostumado com o trigo, né, Alessandro? Elevações de 2%, a gente não se assusta mais. Mas, enfim, também acho que não dá para colocar na conta do relatório. O mercado vem caindo. Ontem bateu um suporte, o menor preço para esse contrato de maio. E, basicamente, o que acontece é que a Rússia tem um monte de trigo para vender e a gente está em plena entre-safra no hemisfério norte. E essa força da Rússia, essa agressividade da Rússia no mercado internacional faz um efeito dominó e derruba as cotações no mundo como um todo. Hoje encontrou aquele suporte de ontem e recuperou, talvez, olhando um pouquinho para esses estoques globais que foram menores, mas também não acredito muito que seja isso. Acho que o que pode trazer alguma mudança é o relatório do final do mês sobre a área norte-americana, se a gente tiver alguma novidade. O mercado está ainda fundamentalmente muito fraco, né? Muito baixista, porque tem muito trigo para sair da região da Rússia, a própria Ucrânia vendendo muito trigo também. Então, esses trigos baixos que a gente tem no Mar Negro acabam achatando as cotações no mundo como um todo, inclusive aqui no nosso parceiro, né, Argentina, que acabou de colher também cotações bastante baixas. Beleza, e final do mês a gente vai ter programa sobre a expectativa para esse relatório no final do mês, né? Importantíssima intenção de plantio. E vamos nos reunir novamente para falar sobre os dados do relatório. E eu abro aí para vocês, não sei qual o comentário final, para a gente fechar o nosso programa. Quem quer falar primeiro? Se me permite, então, Alessandro, só lembrando que antes do final do mês, antes da intenção de plantio do STA, a gente tem um curso, né, de análise fundamental e mercadológica de trigo nos próximos dias 20 e 21, uma imersão no mercado de trigo, 2 manhãs seguidas aí, para quem puder participar, fica o convite. Beleza. Luiz? Eu acho que tu ia comentar, né, Alessandro, destacar aí o Safras Agro Week, né? Eu acho que pode falar um pouquinho sobre isso, acho que é o meu destaque. Maravilha. O Safras Agri Week vai ocorrer de 26 a 28 de março, são 3 dias pela manhã. Se não estou enganado, começa às 9 da manhã sempre. E tem na descrição do vídeo ali, tanto o curso do Elcio, quanto outros cursos, né? Tem curso de, por exemplo, 14 e 15 de março, curso presencial de comercialização de milho e soja, São Paulo, né? Então ali tem links para você clicar, saber mais informações e se inscrever para os cursos e eventos de safras e mercado, com destaque para o nosso Safras Agri Week, portanto, de 26 a 28 de março, vai ter palestras dos principais mercados que Safras e Mercado cobre. Então você fique ligado que é um evento realmente imperdível, gratuito, né? E você online, então você pode assistir de onde quiser, tranquilamente. E meu último também destaque é que nossas redes sociais também estão na descrição do vídeo, esteja junto conosco. Muito obrigado, Luiz. Muito obrigado, Elcio. Um Valeu, abraço e bom final Alessandro. de semana. Até a Valeu, um próxima. abraço, até mais.